Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos continuar a matéria de desempenho térmico. Então, antes de iniciar a parte dos materiais transparentes, que seria o tema da nossa aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre essa técnica que é a termografia, que é uma técnica que é muito utilizada na construção civil de forma geral, porque ela permite observar o calor na forma de imagem. Então, aqui, por exemplo, tem algumas imagens, né, térmicas que são dadas no formato de cores e tem uma escala mostrando essas cores. Então, essas câmeras especiais, elas mapeiam os gradientes de temperatura, elas conseguem detectar os comprimentos de onda da radiação infravermelha, certo? Então, por que é interessante estudar, saber o comportamento térmico dos materiais? Porque alguns materiais, né, com aquecimento reduzido, eles vão absorver menos radiação solar. Então, isso depende da cor, das propriedades do material, da composição, né? E se ele absorver menos calor, em região quente, principalmente, vai ter menos ganho de calor, que vai melhorar o bem-estar de forma geral das pessoas que ali habitam. Então, além de melhorar o conforto térmico, vai reduzir o consumo de energia, que por meios de ventilação ou condicionamento de ar, né? Então, aqui só mostrando para vocês esse equipamento termográfico. Aqui eu tenho diferentes orientações, uma fachada, então a fachada sul, a fachada leste, elas têm a mesma cor nessa parte de baixo, que é um verde escuro, e em cima é um branco. Vocês observam aqui que a orientação, ela já muda muito o gradiente de calor. Então, aqui, quanto mais próximo ao vermelho, é maior a temperatura, quanto mais próximo ao azul, menor a temperatura. Então, aqui para a fachada verde, ela tem uma diferença de temperatura onde está radiando diretamente o calor, que a gente consegue ver aqui pela iluminação. E aqui onde não está batendo diretamente, é claro que o calor é um pouco menor. Mas se comparar toda a região verde com a região branca ela reflete muito mais, né, a radiação, então ela absorve muito pouco e reflete bastante. Então, com isso, ela não absorve o calor. Então, por isso que essa região que está pintada com mais claro, ela está com uma radiação, um calor, uma temperatura muito menor, próxima aqui aos 24, 25, que é considerado a temperatura ambiente ideal. Aqui por dentro desse lugar. Então, aqui por fora, a gente tinha a parte de baixo verde e em cima branco. A gente consegue observar que por dentro isso dá uma grande variação também. Então, onde foi pintado de verde, está bem mais aquecido, e onde foi pintado de branco, permanece ali. Como ele não absorveu, ele também não transmitiu calor por condução. Então, permanece uma temperatura mais baixa. Está 26 graus, né? Aqui novamente, ilustrando a parte verde, a parte branca. Então, vocês observam que geralmente cores mais intensas e quanto mais próximas do preto, mais absorve a radiação, né? E aqui imagem de telhado. Tem uma imagem de telhado de fibrocimento e um telhado branco. Observem que a radiação está incidindo diretamente, de forma igual nos dois telhados, mas há uma grande diferença na termografia. Então, a parte do telhado que é mais escuro, que é feito de fibrocimento, ele absorve muito mais calor do que o branco, que vai absorver pouco e vai refletir muito desse calor, né? Então, essa é uma análise bem interessante, bem rápida e bem eficaz para avaliar qual que seria o comportamento térmico dos materiais. Nós vimos na aula passada o desempenho térmico das paredes e coberturas, que são materiais opacos, ou seja, que a gente não consegue ver através deles, né? Hoje nós vamos ver as janelas. Os vidros, de forma geral, que constituem as janelas, né? Eles são materiais transparentes, a radiação visível, por isso que a gente consegue enxergar através deles, e eles permitem, com isso, uma iluminação natural do espaço anterior, né? Então, a gente consegue ter uma conexão visual de dentro para fora ou de fora para dentro através dessa janela. No entanto,
Esses vidros, apesar, né, de ser muito bons com relação à iluminação, eles podem gerar problemas térmicos, acústicos e econômicos muito grandes em função dessa radiação transmitida na forma de calor. Então, a energia radiante na superfície transparente, ela pode ser absorvida, refletida ou transmitida. Então, esse termo aqui, ele não ocorre nos materiais opacos, eles não transmitem nenhuma forma de luz, né? Por isso que a gente não consegue ver através desses materiais. Eles somente absorvem ou refletem, né? Então, por isso, essa parte da transmissão, ela vai trazer uma variável nova na minha equação de balanço térmico. Então, tudo que vai ser considerado nesse caso, envolvendo essa superfície, vai ser relacionada com a absortividade, que é o alfa, que vocês já viram anteriormente, a refletividade, que esse daqui é o ρ, a letra ρ, que vocês também já viram, e a transmissividade, que seria uma variável nova, que é o sigma. Então, a soma da absorção, reflexão e transmissão vai ser igual à radiação solar incidente total, certo? Isso vai ser dividido entre esses três materiais e, claro, vai depender das propriedades desses materiais. Aqui tem alguns gráficos que eu achei interessante que mostram o comprimento de onda e a porcentagem de transmissão para tipos diferentes de vidros. Então, o incolor, que é o vidro comum, daí tem os vidros que têm cores diferenciadas, isso se dá por causa de alguns componentes químicos que são colocados no vidro. Então, existem vidros que ficam esverdeados, amarelados, ficam roxo, né? Graças a esses componentes que são colocados. E eles têm aqui a porcentagem de transmissão de acordo com o comprimento de onda diferenciado. Para vocês terem uma ideia, o comprimento de onda que a gente consegue enxergar é entre 400 e 700 e quase 800 nanômetros. Então, essa região aqui a gente consegue enxergar. Antes disso e depois disso a gente não consegue. São outros comprimentos de onda que eu já ilustro para vocês. Mas percebam aqui que, de acordo com o tipo de vidro, eles conseguem transmitir mais ou menos essa radiação. E quanto mais ele transmite, mais calor vai ser transmitido também, né? Aqui tem outros tipos de vidros, é o mesmo gráfico, todos comparando com o vidro convencional, que é o incolor. Dependendo do componente químico que eu coloco, ele transmite mais ou menos esse comprimento de onda. Eu consigo salientar que nesse incolor que ele transmite praticamente todos, uma quantidade muito grande, quase 90% de transmissão para todos os comprimentos de onda. E tem alguns que transmitem menos e alguns comprimentos que são mais agressivos. Eu já vou falar para vocês o comprimento de onda da radiação solar. Então, a radiação solar, a gente tem a radiação UV e a infravermelha. Então, ela varia nesses comprimentos que a gente não consegue enxergar. De forma geral, o vidro comum ele vai ser muito transparente entre 0,4, que é o início ali da luz visível, até 2,8. Então, ele tem uma faixa bem grande de transmissão, que a gente consegue até ver nesse gráfico aqui, né? Então, uma faixa bem grande. Aqui ele vai só até 2 ou 2.000, né? Aqui ele considera de 400 a 2.800 nanômetros, dependendo da unidade que a gente usar, né? Então, ele consegue transmitir toda a radiação visível, por isso que a gente vê muito bem através do vidro comum, e uma parte do infravermelho. Para vocês terem uma ideia, para um raio de onda eletromagnética de 1,6 microns, eu tenho 80% de transmissão, então é uma quantidade muito considerável. E o restante, como eu falei para vocês, vai se dividir em reflexão e absorção. E após os 4 microns de comprimento de onda, que seria aqui está 700 nessa região, que seria 4.000. Então, seria um valor bem mais para frente aqui dentro do infravermelho. O vidro daí ele vai ser transparente, ele não consegue transmitir nada de radiação. Então, ele vai se comportar como material opaco acima desse comprimento de onda apenas.
Aqui mostrando para vocês como que funciona esses comprimentos de onda. Então, a gente consegue enxergar nessa faixa pequena aqui, certo? Se eu aumentar a frequência e diminuir o comprimento de onda, aqui eu tenho o ultravioleta, o raio-x, raio gama. Se eu aumentar a frequência, perdão, diminuir a frequência e aumentar o comprimento de onda, daí eu tenho o infravermelho, as ondas de micro-ondas, as ondas de rádio, que tem um comprimento bem maior, né? E as ondas baixas também, que daí seria de satélite, de transmissão de, de dados eletrônicos, né? Aqui falando um pouquinho do fenômeno que é ocasionado pelo vidro comum. Então tem um grande problema, né? A gente vai traduzir isso para as formas de condutividade que a gente conhece. Então, o que acontece quando entra calor pelo vidro, né? Quando o raio de sol incide sobre o vidro. Então, grande parte dessa energia a gente viu que ela passa por causa da transparência para o interior. Então, esse calor vai vir, vai passar, vai transmitir muito calor, né? Essa energia que foi transmitida pelo vidro, ela vai ser absorvida por convecção, por radiação, né? Pelos móveis e pelas paredes. Então, todo o sistema, tudo que está aqui dentro internamente vai aquecer de forma igual, por causa desse calor que passou pelo vidro. E essa energia absorvida, ela obviamente vai se transformar em calor e vai elevar a temperatura do meio. Daí, como que eu faço para retornar esse calor, para voltar para o ambiente? Aqui vai aquecer bastante, aqui vai chegar numa temperatura que ele vai querer transmitir o calor de volta, né? Porque aqueceu muito, vai ter essa diferença de temperatura. Então, o ar aquecido, ele vai retornar até o vidro. Então, o ar do ambiente, daqui de dentro da sala, por exemplo, vai retornar até o vidro por convecção, e daí, por condução, ele vai sair para fora do ambiente. Então, isso é bem difícil de acontecer, né? Uma quantidade considerável. Outra forma que eu poderia ter esse retorno da energia seria por energia radiante, que foi a mesma energia que entrou. No entanto, nos corpos que estão numa temperatura do ambiente, a energia radiante ela vai ter um comprimento de onda de aproximadamente 9 microns. Então, a gente viu no slide anterior que acima de 4 microns, para o vidro, ele se torna opaco essa radiação. Então, 9 é um comprimento de onda muito maior. Então, com certeza não vai fazer nenhum efeito, ele não vai conseguir passar pelo vidro. Então, é como se fosse uma parede opaca ali para ele, depois que ele entrou. Então, eu não vou ter a radiação saindo. Então, dessa forma, que seria a forma mais eficiente de retirar o calor que entrou, ele não vai conseguir sair, ele vai bater aqui e vai voltar para dentro da sala e eu vou ter calor aprisionado. Isso daí é chamado de efeito estufa, que a gente conhece bem, né, porque é um efeito global. Mas dentro de casa também pode acontecer o efeito estufa. Então, esse calor ele entra por radiação e ele não consegue sair. Sai muito pouco por condução. O que não consegue sair, ele fica aprisionado, aquecendo muito o local e, consequentemente, gerando desconforto, né? Isso para o vidro comum. Como que a gente pode amenizar isso? Pode usar proteção solar ou vidros especiais. Então, existem alguns vidros que eles, como eu falei para vocês, eles têm uma diferença na composição que vão amenizar esse efeito térmico. Então, ele vai absorver e vai transmitir menos calor do que o vidro totalmente transparente. Esses vidros são chamados de vidros absorventes ou atérmicos. É muito comum usar esse termo atérmico para o vidro do para-brisa do carro, né? E tem os vidros refletivos, que vai ter uma camada igual o isofilme, por exemplo, que vai auxiliar na reflexão da luz. Então, aqui tem alguns valores, né, para transmissão, absorção e reflexão do vidro comum. Então, aqui, por exemplo, ele transmite 85% da energia radiante. Para os vidros absorventes, então esse valor vai reduzindo bastante. Então, vocês observam que de 85 para o absorvente claro, ele baixa para 52% de transmissão.
Para o absorvente médio, baixa para 30%. E para o escuro, ele transmite apenas 9%. Então, o material é quase totalmente opaco, né? No entanto, isso daqui tem um efeito muito grande na absorção, né? Então, a absorção é o que o material absorve e acaba aquecendo por condução. Isso pode ter um efeito negativo também, né? Como no caso das paredes escuras, que a gente viu a diferença entre a parede verde escura e a branca. Então, talvez um outro tipo de proteção seja mais ideal. E aqui tem os refletores, que também tem uma quantidade bem menor de, de transmissão. O ideal para que não aqueça tanto é que a reflexão seja alta, porque dele bate no vidro e volta. Ele não é absorvido, não aquece por condução e não aquece por radiação. Então, quanto maior esse valor de reflexão, melhor aqui vai ser, digamos assim, a resistência ao calor, né? Então, esse fluxo de calor nas janelas, a gente viu que a gente tem uma equação para paredes para calcular a densidade de calor ou a taxa de calor que é transmitido, né? Para calcular para janelas, a gente usa a mesma equação que a gente utilizou para calcular a transferência de calor nas paredes, que eram opacas, só que agora eu vou ter que adicionar o fluxo de calor que vai entrar por causa da transparência, que é a transmissão. Então, essa é a equação que a gente conhece, né, até aqui, para as paredes, porque ambos estão na vertical, com um termo a mais, que envolve a transmissão, certo? No entanto, eu posso reorganizar a equação. Então, se eu fizer alguns isolamentos, arrumando, eu trago a temperatura interna perto da externa, deixo isso aqui separadinho, né, pro lado de trás. Então, eu só inverti, na verdade, esses dois, ficou reorganizado dessa forma, a minha equação. Por que que eu fiz isso? Porque esse termo aqui, muitas vezes ele vem pronto, ele vem tabelado, e ele é chamado de fator solar. Então, esse fator solar vai ser a razão entre a quantidade de radiação solar que atravessa e a que incide na janela. Então, ela tem toda a contribuição da transmissão. Então, se eu substituir isso aqui por fator solar, minha equação fica dessa forma simplificada, né? Então, se eu não tiver esse valor do fator solar, eu posso calcular. E se eu tiver, é só colocar direto na minha equação. Aqui tem a tabelinha com alguns valores de fator solar para alguns tipos de superfícies transparentes. Então, transparente simples, de 3 milímetros, de 6 milímetros. Então, a espessura influencia muito no quanto o material consegue transmitir, né? Aqui tem películas, acrílico, policarbonato, domos, tijolo de vidro também, que tem uma espessura maior. E aqui para proteções solares internas, que é cortinas, persianas que ficam, né, internamente no ambiente, e externas, que a gente viu alguns exemplos de brise. Aqui tem venezianas, né? Então todos também podem ser utilizados para fazer essa proteção solar. E aqui os valores do fator solar para eles. E agora fazendo um exemplo rapidinho para determinar a densidade de fluxo de calor, que é o Q, que é a taxa de transferência de calor, em uma janela oeste com vidro comum de 3 milímetros. Então, minha transmitância térmica está aqui. E eu tenho, né, aquela tabelinha para radiação solar para encontrar o valor do RS, né, da radiação. Então, eu não vou pegar a tabela, já peguei o valor lá da tabela da aula passada. E aqui já peguei o valor do fator solar da tabela anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Eu não vou transformar as temperaturas em temperatura absoluta porque elas vão reduzir uma da outra. Porque aqui, se eu colocar mais 273 e mais 273 aqui e diminuir uma da outra, vai acabar que isso não vai fazer diferença. Mas na dúvida, quando vocês forem fazer um exercício, se vocês não conseguirem enxergar com facilidade essa diferença ou ficarem com medo, né, de não fazer a conversão, na dúvida, façam a conversão. Eu só não vou fazer nesse caso específico, porque elas estão muito próximas uma da outra. Eu sei que se eu somar uma quantia aqui e aqui, vai dar na mesma, né? Então, substituir os valores da transmitância, aqui é a variação da temperatura,
a externa menos a interna. Aqui o valor do fator solar que encontrei na tabela e aqui a radiação solar. Fazendo esse cálculo, vai me dar esse valor aqui de taxa de transferência de calor ou densidade de fluxo de calor para essa janela de vidro comum com 3 milímetros. E agora, se eu mudar o meu material para as mesmas condições, para vidro cinza fumê, para persiana fechada e para veneziana. Então, aqui eu tenho uma outra superfície e aqui eu tenho proteções externas, né? Então, se eu fizer aqui uma interna e uma externa, perdão. Se eu fizer essa mudança para os mesmos dados, a única coisa que vai mudar é o fator solar, concordo? Então, mudando ali as equações, eu tenho valores diferentes para essa densidade de fluxo de calor. Então, percebam aqui que o valor para o vidro comum, o mais fino, de 3 milímetros, 650 de calor que vai entrar por metro quadrado na minha área interna. Se eu colocar essas proteções para o vidro cinza fumê, esse valor já baixa para 500. Se eu usar uma persiana, ele baixa para 400. E se eu tiver uma veneziana, ele baixa para 90 essa densidade de fluxo de calor. Então, dependendo do tipo de proteção que eu coloque, eu consigo garantir, né, uma transferência de calor menor. Isso vai gerar um conforto térmico também dentro do meu local, do meu ambiente, né? Então, só mudando a forma de proteção, caiu bruscamente a quantidade de calor que vai ser transferido por radiação para o mesmo lugar, para as mesmas condições. E agora, pessoal, na próxima aula a gente vai fazer os cálculos de ventilação. Então, vou fazer, né, uma breve introdução, é bem rápido, só teoria mesmo, bem tranquilo. E daí a parte de cálculos, equações, a gente vê na próxima aula, para não ficar conteúdos muito diferentes, muito extensa a aula também, né? Porque a parte de ventilação tem várias equações. Então, vocês viram, né, que a ventilação é uma estratégia que pode ser utilizada, ela existe na forma natural ou forçada, e ela é definida como a troca de ar interno por ar externo para um ambiente, né? Então, a gente tem a ventilação ambiental, que é convencional, que a gente vê os ventos acontecendo por causa das diferenças de calor, mas dentro do ambiente seria essa troca de ar, basicamente a definição. Tem várias funções, né? Então, eu posso citar algumas como manter o ambiente livre de impureza, de odor indesejável, fornecer oxigênio e reduzir a quantidade de gás carbônico, né? Se o ambiente ficar muito fechado com pessoas dentro, pode fornecer até uma dificuldade de respiração, porque o oxigênio não atravessa com facilidade, né? Algumas paredes, algumas superfícies, então isso pode facilitar, né? Até a qualidade de vida humana. Remover o excesso de calor, resfriar isso, né, os componentes, evitando o aquecimento por efeito estufa, facilitar a troca térmica do corpo humano com o meio ambiente. Então, para você, né, se resfriar com a ventilação. E remover o excesso de vapor de água existente no ar interno, evitando condensação superficial. Então, num local muito úmido, muito fechado, pode acontecer, né, se o local estiver quente, de entrar umidade, essa umidade condensar, acabar grudando nas paredes e gerar, né, um teor de umidade residual que pode gerar mofo, proliferação de bactéria, entre outros problemas. Então, reduzindo esse excesso de vapor de água, eu posso ter várias melhorias, né? Além de que a estrutura interna pode absorver essa água e pode gerar expansão térmica, né? Por absorção, pode quebrar a parede, então tem vários fatores, várias consequências ruins de deixar excesso de água no ambiente. Então, aqui falando um pouquinho sobre a necessidade da ventilação e os mecanismos, né? Então, por que que é importante? Além das funções que a gente comentou, a ventilação no verão, ela tem as necessidades de questões térmicas, né?
então de reduzir a temperatura interna, e higiênicas também. E no inverno, geralmente a necessidade é da ordem higiênica, porque quando tudo fica muito fechado, é muito mais fácil proliferar doenças, bactérias, né? No inverno acontece com grande frequência que as pessoas pegam gripe ou outras doenças infecto-contagiosas. Isso pode ser transmitido muito mais fácil se o local ficar totalmente isolado. Então, agora em tempos, né, de coronavírus, a recomendação é que todos os locais sejam muito bem ventilados, até para trocar esse ar e evitar a contaminação, né, que seria muito mais fácil com o local fechado. E sobre os mecanismos, então, como eu comentei com vocês, tem a natural e artificial. A natural, ela sempre ocorre com uma força motriz. O que que é força motriz? Seria a diferença de concentração de alguma coisa. Então, pode ser diferença de pressão, uma pressão maior, uma pressão menor. Geralmente, quando a gente fica fechado em casa, essa pressão vai aumentando muito, né? Que a pressão interna, ela vai ficar maior do que a pressão atmosférica. Então, quando eu abro uma janela, essa diferença de pressão faz com que o ar saia. E a diferença de temperatura também, que a gente viu que o mecanismo de transferência de calor só ocorre quando tem diferença de temperatura. E junto com o calor, principalmente nas trocas convectivas, tem a massa de ar saindo de um lado para o outro também, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês na primeira aula de desempenho térmico que eu consigo calcular a transferência de massa por convecção com exatamente as mesmas equações da transferência de calor por convecção. Então, o mecanismo de transporte de massa no ar é o mesmo que o mecanismo de transporte de temperatura no ar. E aqui na ventilação artificial, que é produzida por equipamentos. Então, ventilador, ar-condicionado, qualquer outro dispositivo que esteja ligado à rede elétrica, né, ou alguma forma de consumo de energia para fazer essa ventilação. Mostrando um pouquinho dos mecanismos, então, esse é natural por diferença de temperatura. Ela ocorre quando as temperaturas do ar interior e exterior são diferentes e vai provocar um deslocamento de massa. Então, esse deslocamento é sempre do maior para o menor, assim como a temperatura sempre da maior para menor, né? E quando é estabelecida essas condições, vai existir duas aberturas que vão ter essa diferença de altura, né? Obviamente. E daí vou ter a circulação de ar por essa diferença de altura. Lembrando que é muito comum que essa massa de ar ela suba, né? Porque as pressões mais altas são menores e as pressões mais baixas são maiores. É o mesmo efeito que ocorre quando você entra na piscina. Quando você está em cima da piscina, por exemplo, a pressão é menor. À medida que você vai afundando, né? Não sei se você já for numa piscina bem funda, vai até dando uma dor de ouvido, né? Porque a pressão ela vai aumentando muito por causa do peso da água. O mesmo efeito ocorre com o ar. O ar mais para cima tem um peso menor, quanto mais baixo, maior vai ser essa pressão atmosférica. Por isso que a pressão no nível do mar é a maior de todas, né? Porque está no local mais baixo possível. Então aqui eu tenho o que a gente chama de efeito chaminé. Nesse caso, esse efeito chaminé ele tem várias restrições de eficiência. Por exemplo, em casa térrea, né? Então, não considerando edifícios com vários andares, com um andar só. Isso vai depender da diferença de altura entre as janelas. Então, vai ser, se as janelas tiverem uma diferença pequena de altura, então o efeito vai ser quase nulo. E também vai depender da diferença de temperatura, né? Porque o ar, quando ele está numa temperatura maior, ele tende a subir, né? Então, ele vai estar na pressão mais alta. Quando ele está na temperatura menor, ele baixa, né? Que ele fica mais pesado. Então, se eu não tiver uma grande diferença de temperatura interna e externa, também não vou ter uma ventilação eficiente. Né? Então, de forma geral, ele não é muito eficiente esse mecanismo. Aqui, por diferença de pressão causada pelo vento, então eu posso ter a ventilação de duas formas, a cruzada e a unilateral. Obrigatoriamente, a edificação ela tem que estar exposta ao ambiente externo, né, para que esse ar atravesse através do fluxo de ar. A ventilação cruzada ela ocorre
devido à existência de zonas com diferentes pressões. Então, geralmente a pressão interna do local ela é bem diferente da externa, então isso já é o suficiente para que tenha esse cruzamento de ar. Mas eu também posso ter apenas uma zona de pressão, que daí é o que causa a abertura e a saída do vento no mesmo local. Então, essa é a ventilação unilateral que, claro, não é tão eficiente, não abrange toda a sala igual a cruzada, né? E aqui a gente vai iniciar os cálculos de ventilação por efeito do vento. Já vou adiantar para vocês que não é complicado esses cálculos, basicamente todos é substituindo na equação, mas são várias equações que podem ser utilizadas. Então, para não ficar muito extenso e muito exaustivo para vocês, a aula de hoje, eu vou deixar esses cálculos para a próxima aula. Então, vou apresentar as equações e mostrar alguns cálculos e alguns exemplos para vocês, certo? E aqui o exercício do fórum. No fórum de hoje, eu quero que vocês determinem qual que é a proteção solar interna indicada quando a densidade de fluxo é 313,28 watts por metro quadrado. Então, aqui ele já me dá a taxa de transferência de calor. Daí, considerando as temperaturas externa e interna igual a 36 e 25 graus, e a radiação solar com orientação leste às 10 horas para a latitude 30 graus sul. Então, vocês vão lá na tabelinha da aula passada, da semana passada, encontra a orientação leste, o horário e pega o valor da radiação solar. E eu tenho também o dado de transmitância, que é o U, né? Que é 3,1 watts por metro quadrado Kelvin. Então, vocês vão jogar esses valores na equação e vão encontrar o fator solar. Tendo o valor do fator solar, vocês vão lá na tabela das proteções solares que eu apresentei hoje para vocês e encontrar qual que é a proteção que vocês acham que poderia usar nesse caso, para essas condições. Então, aqui vocês não vão calcular o fluxo, vocês vão encontrar o fator solar para esse exercício. Certo, gente? Ficou alguma dúvida, pessoal? Para esse cálculo, a gente não precisa de uma cor, professora? Na verdade, assim, o que vai influenciar para esse caso, por ser uma superfície transparente, vai ser o alfa, né? Mas o alfa, que é a absorção, ele vai estar implícito lá no fator solar. Então, ele vai sumir do exercício. Ele está aqui dentro, ó. Então, tudo isso aqui eu chamo... Então, tanto a orientação quanto a transmitância vai estar tudo nesse fator solar, que é o que você vai encontrar. Então, nesse caso, é você que vai encontrar a melhor cor para esse valor de transmissão de calor. Entendi, então a gente vai meio testando. Você vai calcular, né, esse fator solar. Você tem esse dado, você tem o dado da taxa de transferência de calor, você tem a transmitância, você tem as temperaturas e você vai achar a radiação solar na tabela. O que vai faltar para você é esse fator solar, que é o que você vai calcular. Tendo esse valor de fator solar, você vai jogar aqui nessa tabela. Então, por fator solar que você calculou. Tem alguns casos que o valor vai ser específico, né? Então tem que ser exatamente esse valor. Tem alguns valores que são uma faixa de valores. Então, entre 0,4 e 0,5. Se, por exemplo, o teu valor deu 0,45, eu posso usar a película absorvente, que está entre 0,4 e 0,5. Entendeu? Se der aqui, ele pediu a proteção interna, né? Então, você vem nessa tabelinha e procura qual que é o valor mais próximo pro fator solar que o teu cálculo deu. Daí assim você consegue determinar qual proteção solar que é mais indicada para o teu exercício. Entendi. Certo? Na hora que vocês resolverem... Oi? Nesse exercício a gente tem que transformar para Kelvin a temperatura? Não precisa, porque ele está fazendo uma subtração direta entre as duas temperaturas, né? Então, como eu falei, como você vai diminuir uma da outra e você vai adicionar o mesmo valor, não vai influenciar, o valor final vai ser o mesmo. Mas se você quiser se habituar a sempre fazer a transformação,
para garantir que nunca erre os exercícios, é melhor. Porque não, você vai perder ali 5 segundos somando, né? As temperaturas. Então, para outros exercícios que, por exemplo, não tenha essa subtração, e você não fizer a conversão, o valor vai ficar totalmente errado, né? Porque é 273 a mais ali que você tem que adicionar. Mas como você vai reduzir uma da outra nesse exercício, não vai dar errado, vai dar certo, vai dar a mesma coisa. Tá. Mas na dúvida, assim, se quiser garantir, Tá bom. tranquilo? Então, da minha parte é isso, pessoal. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, eu vou interromper a gravação, tá?